Seja muito bem-vindo à terceira parte do primeiro Congresso Brasileiro Multidisciplinar sobre o Envelhecimento Saudável. E para a gente começar essa terceira parte, nós vamos assistir a palestra do Dr. Daniel Felgueiras Rolo. Ele é médico geriatra, juntamente com a doutora Cícera Patrícia Daniel Montenegro. Ela é fisioterapeuta e os dois vão proferir a palestra intitulada Cuidando de quem cuida. O Dr. Daniel e a doutora Patrícia são duas referências nacionais quando se fala em envelhecimento e saúde. Fique agora com a palestra do Dr. Daniel e da doutora Patrícia. Olá, meu nome é Patrícia Montenegro, eu sou fisioterapeuta, especialista em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, e atualmente eu faço parte do programa de mestrado profissional em gerontologia. Eu sou mestranda nessa área e também sou membro integrante do IP, Instituto Paraibano de Envelhecimento, localizado na Universidade Federal da Paraíba, e do GIPSEF, que é o Grupo Internacional de Pesquisas em Saúde, Envelhecimento e Funcionalidade. É importante que seja dito que no IP nós desenvolvemos várias atividades gratuitas voltadas à pessoa idosa. Uma delas é intitulada Cuidando de quem cuida. Eu desenvolvo juntamente com o meu amigo Daniel Rolo, que é geriatra, e no decorrer da palestra nós vamos explicar exatamente o que nós fazemos, né, quais as leituras, os vídeos, as informações, as orientações que são repassadas a essa figura tão importante que é o cuidador da pessoa idosa. Antes de começarmos a palestra propriamente dita, eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu gostaria que você que está me assistindo se imaginasse daqui a 30 anos ou daqui a 40 anos. Você já parou para pensar sobre o seu envelhecimento? Você já parou para pensar se você está fazendo algo que ajude a ter um envelhecimento saudável hoje? Se hoje você está plantando para no futuro colher esse envelhecimento saudável, ou se você acha que ainda está jovem e que não precisa pensar nisso agora. Com certeza, o tempo está passando. E muitas coisas nós não paramos para pensar no amanhã. Não que você deva viver o hoje em função do amanhã, mas é importante, dentro do envelhecimento, que você se organize de maneira tal a alcançar bons frutos, a ter um envelhecimento saudável. Então, o ideal é que você comece a pensar nisso hoje. As limitações funcionais, elas existem com o avançar da idade, mas cabe a você organizar o seu corpo de maneira tal que você não fique tão limitado, lógico, dentro do possível, que nem tudo nós temos o controle. E outro pensamento, outra reflexão. Nós nunca sabemos exatamente o que vai acontecer. Por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2020, no Réveillon, eu tenho certeza que nós não imaginávamos que estaremos vivendo uma pandemia. Nós não imaginávamos que ficaríamos em isolamento social, ou que iria existir a quarentena, ou que os idosos seriam um grupo de risco da Covid-19. Era algo que não passava pela nossa cabeça, como várias outras situações também não passam. Você já imaginou
chegando em casa e percebendo que o seu pai ou a sua mãe já não respondem como antes, a memória já está falhando, repetem muitas frases. Imagine essa situação hipotética. Você percebe isso com um ente da família, você leva a um consultório, você procura ajuda médica e você recebe o diagnóstico de Alzheimer do seu ente querido. Uma doença degenerativa, progressiva, que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Ou do mal de Parkinson. E agora? De repente, você se vê numa situação em que você é um cuidador. Você não imaginava que isso ia acontecer. Então é importante dizer que todos nós desempenhamos na nossa vida a função do cuidado, a função de ser cuidador. Mas de repente a vida nos prega peças e nos coloca diante de uma situação que você tem que ser o cuidador do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua tia, ou o inverso. Acontece algo que você se torna a pessoa que vai ser cuidada. E aí? Então, é uma reflexão que nós temos que entender a importância da figura do cuidador dentro desse contexto do envelhecimento. É isso, por isso, nós criamos essa atividade no IP para esse público, para que eles possam ter essa assistência e esse direcionamento dentro da profissão que eles exercem. Bom, para falar em cuidador, é importante você entender o que significa o cuidar. E eu elenquei aqui algumas palavras que eu julgo serem sinônimas do cuidar, que é a atenção, a dedicação, o carinho, a responsabilidade naquele trabalho, a disciplina organizacional, a percepção, você perceber quando aquele idoso ele está sentindo dor. Às vezes ele não consegue evocar, às vezes ele não consegue falar, relatar para você, ou para os familiares, ou para quem está próximo, que ele está sentindo dor, ou que ele está um pouco mais triste. Ele não consegue falar, mas ele pode utilizar a linguagem não verbal. E o cuidador ele tem que estar atento para essa percepção. É uma forma de ajuda também. O servir. Ser cuidador é você estar o tempo todo servindo. No momento que você vai alimentar, no momento que você vai administrar a medicação. Ter paciência em cada ação que você vai desenvolver. Isso tudo é muito importante. Eu diria que o cuidar, ele é sinônimo de amar e é muito próximo de doar. Porque o cuidador, muitas vezes, ele se anula em determinadas situações dentro desse processo de doação. Ele doa noites de sono para aquele idoso que ele está cuidando, os momentos que ele acorda para ver se está tudo bem. Ele doa o tempo dele, a paciência em desenvolver essas ações. Então é doação, é amor. Eu achei importante repassar para vocês esse contexto multidimensional do cuidar. Existem várias palavras sinônimas que descrevem esse cuidar. Então ela é uma palavrinha pequena, mas de uma importância tamanha. E quem são os atores dessa novela, dessa história que nós estamos contando? Quem é a pessoa cuidada? A pessoa cuidada é aquela pessoa que tem limitações funcionais, é uma pessoa que tem uma dependência do cuidado do outro,
porque hoje já não consegue mais desenvolver atividades básicas, cotidianas, atividades de vida diária, atividades instrumentais, atividades que na cabeça daquele idoso já está mais complicado fazer uma conta, tomar algumas decisões, ter uma resolutividade em determinadas situações. Então, essa limitação ela já está existindo e necessita do cuidado do outro para que possa ser resolvida. E a autonomia? A autonomia ela diz respeito a fazer valer a sua vontade, as tomadas de decisões na nossa vida. E muitas vezes essa autonomia não é que ela esteja diminuída, digamos que ela esteja comprometida, mas cabe ao cuidador entender que aquele idoso ele deve fazer valer a sua vontade, sim, mesmo estando com algumas limitações funcionais impostas por alguma doença que ele tenha, né, alguma condição em saúde modificada, ou impostas por o próprio, como é que eu posso dizer, uma situação que ele está vivendo temporária. Digamos que eu estava atravessando uma rua, fui atropelada, quebrei uma perna, né? Fraturei o fêmur. É uma situação que me limitou, mas uma limitação temporária. Ela é reversível, ela vai ser revertida, eu vou me reabilitar, eu vou ter a assistência profissional em saúde, vou fazer a fisioterapia, então eu vou voltar, digamos assim, à minha normalidade. Só que nesse processo, entre o início da fratura, sua consolidação, sua reabilitação, nós temos um caminho a ser percorrido e um caminho de limitação. E nesse momento você vai precisar de um cuidador. E a sua autonomia, suas tomadas de decisão dentro dessa situação, reversível ou não, elas devem ser valorizadas sempre. E do outro lado está o cuidador, que pode ser formal, uma pessoa contratada pela família para cuidar daquele idoso, porque os filhos estão em fase de produção, estão trabalhando, já têm as suas famílias, têm os seus filhos para cuidar e às vezes não dispõem do tempo devido, do tempo ideal para cuidar daquele pai, daquela mãe. Então eles contratam um cuidador, que é chamado de cuidador formal, para desempenhar essa função. E quando não podem, quando não tem como pagar esse cuidador, ou quando se vê nessa situação hipotética que eu falei para vocês no início da palestra, ele está na figura de cuidador. E como filho, como filha, vai ter que cuidar daquele idoso. Dentro das tarefas cotidianas, da alimentação, da higiene, né, dar o banho, trocar a fralda, alimentar de forma paciente, porque o idoso ele demora para mastigar, ele demora para engolir, às vezes surgem problemas como disfagia, vai precisar da intervenção do fonoaudiólogo para ajudar. Então, à medida que todos os dias ele vai demonstrando as intercorrências e você vai, digamos assim, dançando conforme a música, tentando resolver uma situação após a outra. Então, ele serve também para a promoção da saúde daquele idoso, para prevenir agravos naquele idoso, para ajudar na recuperação do idoso. Tudo isso para propiciar uma qualidade de vida à pessoa idosa. Então, é muito importante a figura do cuidador para poder informar o profissional da saúde que ele percebeu que hoje ele está mais sonolento, será que é a medicação? Ou que hoje ele está muito inquieto. Então, o cuidador é aquela figura que está do lado do idoso e ninguém melhor do que ele para contar o dia a dia da pessoa idosa, o cotidiano daquela pessoa, perceber que hoje ele não está como ontem. Então,
Eu coloquei essa figura para vocês porque eu achei muito interessante. Ela retrata, né, o carinho existente entre a pessoa cuidada e o cuidador, e você observa a felicidade no rosto da idosa. Eu imaginei aqui que era uma filha que estava cuidando da mãe, mas também pode ser que não. Mas o que é que você consegue perceber nessa imagem? Eu percebo uma idosa bem cuidada, uma idosa feliz no cuidado que está recebendo, mas eu percebo também o semblante de uma cuidadora cansada, uma cuidadora que muitas vezes se anula, como eu falei anteriormente, em prol desse cuidado, para que exista essa felicidade. Mas é importante inverter o olhar e ter o entendimento que o idoso também, que o cuidador também precisa de cuidado. E esse cuidado, ele não pode ser negligenciado, porque você doa o que você tem. Se você está bem, né, dentro do contexto biopsicossocial, você consegue cuidar bem de alguém. Se você não está bem, é necessário que você procure estar. Em nome da sua saúde mental, né, em nome da sua saúde funcional também, porque as dores de coluna são relatos permanentes dos cuidadores, né, as lombalgias, justamente pela transferência do decúbito daquela pessoa idosa que muitas vezes é obesa ou não. Uma pessoa magra também, com o movimento de repetição que o cuidador faça, podem surgir dores, né, musculares, articulares. Então é importante que o cuidador ele atente que ele precisa do cuidado também e procurar esse cuidado para poder passar o que se tem. Então, nós já falamos algumas coisas sobre o papel do cuidador. Nós falamos que ele é responsável pela troca da fralda, pela higiene, pela alimentação, pela administração dos medicamentos. Mas eu lhe pergunto, é só isso? Aliás, é tudo isso? O cuidador, falando em ressignificar o papel do cuidador, é importante que haja um entendimento nessa palestra sobre o papel de porta-voz do cuidador daquele idoso. Quando o idoso ele já não conseguir mais, lembra a questão da autonomia dita anteriormente, ele não conseguir mais tomar as decisões, fazer valer a sua decisão, o cuidador ele tem um papel fundamental nessa representatividade. Então, o idoso foi internado. O cuidador, ele vai dizer à área de saúde, ele vai dizer ao médico, ele vai informar que aquele idoso ele não quer ser entubado, digamos assim, em uma determinada situação. Então, ele é o porta-voz. Ressignificar esse papel significa que ele vai transmitir essa informação, ele vai dizer quem é aquele idoso, que naquele momento já não consegue mais dizer quem é ou o que quer. Então, é um papel de suma importância. Essa ressignificar é justamente atuar dentro dessas mudanças de convicções na vida que nós temos. E o cuidador, ele é responsável por isso. É importante que ele entenda que ele não é só uma figura que está ali ao lado. Ele tem que mostrar quem é aquele idoso. Essa é uma dos principais pontos na nossa atividade, cuidando de quem cuida. Nós procuramos informar sobre isso e atentar a real importância do cuidador no desempenho do cuidado. E quem cuida do cuidador? Ele, né? As pessoas que estão ao redor, que fazem parte da vida dele, têm que contribuir nesse cuidado também. O ideal é que ele alimente-se melhor. A gente fala tanto, né, sobre alimentação saudável, a gente orienta. E será que nós fazemos? Será que nós nos hidratamos também? Tomamos a quantidade de água suficiente para que nosso organismo funcione bem todos os dias? Aquela quantidade que a gente orienta,
nosso idoso, será que nós fazemos como cuidadores? Dormir bem. Eu não digo nem tanto aqui dormir as horas que são estabelecidas, 8 horas, 6 horas, mas dormir com qualidade, no pouco tempo que nós temos para dormir. Eu digo isso como pesquisadora, porque eu durmo muito pouco, mesmo sabendo que tenho que dormir melhor, até para que meu cérebro funcione bem, para que a minha memória também seja mantida. Praticar exercícios físicos. Como o congresso ele é sobre o envelhecimento saudável, o exercício físico não poderia ficar de fora. Então, nós sabemos que existem liberações hormonais, a própria serotonina, que é o hormônio do bom humor, a própria endorfina também, durante a realização da atividade física, e a irisina. Vocês já ouviram falar na irisina? A irisina, em 2019, eu acho que em janeiro, saiu um artigo de pesquisadores que fizeram parceria com a Queen's University do Canadá sobre o estudo da irisina. A irisina é um hormônio que é liberado quando você realiza atividade física, exercícios físicos de forma regular, e ela ajuda na memória, ajuda pacientes com Alzheimer, atuando nas placas, nas placas neuronais. Então é importante levar em consideração, durante os exercícios físicos, todos os hormônios que são liberados para o nosso bem. Tentar controlar o estresse também. O estresse ele é algo que ele faz parte. Não tem como você não se estressar em situações que requerem esse cuidado diário. Mas o importante é que você tente manter o controle sobre ele e não deixar ele controlar a sua vida. Como eu falei anteriormente, o hormônio da felicidade, digamos assim, do bom humor, que é a serotonina, é importante a positividade na sua vida, você sempre sorrir, estar alegre, faz bem. Respirar em determinadas situações, inspirar pelo nariz, expirar pela boca, para que haja a tranquilidade, para que a sua musculatura seja oxigenada. Então, tudo isso é importante dentro do cuidado. Cultivar bons amigos. Às vezes é tão bom quando você está numa situação delicada, não está num dia muito bom, e você escuta um amigo perguntar, se preocupar com você, saber se você está bem naquele dia, principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, uma época tão difícil, tão atípica. Bom, então é importante que o cuidador ele aprenda a gostar de si, porque a partir do momento que ele gosta dele, ele vai começar a pensar no autocuidado. E esse autocuidado é importante para que ele possa estar bem e cuidar da pessoa idosa. Cuidar daquela pessoa que naquele momento está precisando muito da assistência dele. Bom, então esse é o recado que eu queria deixar com vocês no dia de hoje. E agora o meu amigo Daniel vai dar continuidade e vai explicar a atividade que nós desenvolvemos lá com mais detalhes e dar o recado dele para que vocês possam cuidar de quem cuida da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer à organização do evento, a Desenvolva-se, pela relevância da temática. É muito importante que nós possamos, nós como pesquisadores do envelhecimento, nós possamos mostrar os trabalhos que nós desenvolvemos, dar essa devolutiva à população idosa. Então, eu agradeço e até a próxima. Agora, com meu amigo, a palavra é com meu amigo Daniel Rolo. Obrigada. Olá, meu nome é Daniel Rolo, sou médico geriatra, eu sou colaborador do Instituto Paraibano do Envelhecimento, o IP, onde, ao lado de Patrícia Montenegro, cuido do programa Cuidando de Quem Cuida, que é o programa onde a gente procura dar uma atenção especial
para os cuidadores de idosos. Cuidadores de idosos estes que muitas vezes são idosos em si, né? A gente tem um programa onde a gente procura dar voz para esses cuidadores, entendendo que muitas vezes esses cuidadores são pessoas que trabalham numa carga de estresse tremenda, são pessoas que trabalham com uma carga horária que é 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, quando não é bissexto, vamos dizer assim, quando tem mais um dia aí nisso, e com certeza o fazem com muito amor. A grande questão é que muitas vezes essas famílias e esses cuidadores, eles não têm o suporte necessário, seja dos familiares mais próximos, seja da sociedade como um todo, para realizar esse cuidado. Como eu falei, o cuidado de um idoso é muito complexo e necessita de uma atenção integral. A pessoa que fica como cuidador, muitas vezes, é uma pessoa que precisa ficar o dia todo. Então, muitas vezes, o cuidador em si é a pessoa mais frágil da casa, né? É a pessoa que realmente precisa prestar aquele cuidado, que não consegue fazer nenhuma outra coisa e acaba como cuidador. Infelizmente, é uma situação que a gente percebe onde o cuidador ele fica responsável por uma gama importante de trabalho, de funções na casa, muitas vezes de uma hora para outra. O Daniel McCullough, que descreveu o livro My Mother, Your Mother, que é um livro que tem em inglês, ainda não foi descrito, ainda não tem tradução para ele, mas é um livro que eu recomendo para quem se interessar. Ele relata no livro dele as fases de envelhecimento dos nossos pais e de como a gente lida com eles e como tudo acontece de uma forma muito súbita muitas vezes. A gente muitas vezes tem um pai que é funcional, que é independente, e do nada vem um evento que faz a gente perceber que já não é mais tão independente assim, né? Que precisa ter uma atenção, que precisa ter um cuidado, e muitas vezes esse declínio, esse degrau que ele cai é um degrau tão importante que torna um paciente altamente independente num paciente dependente 24 horas por dia. Isso pode acontecer por um acidente automobilístico ou simplesmente por uma questão que você não percebia antes. Seu pai dirige, sua mãe dirige, e aí do nada a pessoa começa a bater o carro, você começa a perceber que a pessoa já não lembra mais de certas coisas muito importantes, como por exemplo a senha do banco, você percebe que já está tendo dificuldade com valores financeiros, em queimar o café, por exemplo, queimar a casa, muitas vezes, e você precisa prestar, e você inicia essa vida no cuidado. Então, a gente tem uma massa da população brasileira, e a grande maioria dos cuidadores que nós temos no Brasil são cuidadores informais. São cuidadores que não recebem nada por isso. São cuidadores que muitas vezes se veem nessa condição sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação, apenas jogados realmente no cuidado. Então, aquele cuidado ele se torna uma situação de muito estresse, de acúmulo de funções dentro da casa, muitas vezes funções que não eram da pessoa. A gente tem uma alta taxa de viuvez feminina, por exemplo, no Brasil, aonde o marido fica doente e a esposa fica responsável pelo cuidado. Muitas vezes o marido era aquela pessoa que cuidava das finanças, que cuidava da casa, no sentido da porta para fora era o marido, da porta para dentro era a mulher, uma relação tradicional da família brasileira, e que muitas vezes a mulher se vê numa situação onde ela precisa desenvolver esse cuidado. Isso acontece demais. Ou então uma filha ou um filho que nunca lidou com as questões financeiras do pai precisa começar a lidar com isso. Então,
além do cuidado físico, aquela coisa de ter que dar banho, de ter que trocar, de ter que arrumar, de ter que ajeitar a casa, de ter que cuidar dos momentos de intenso transtorno cognitivo, comportamental, por exemplo, tem que lidar com as coisas que nunca lidou antes. Então esse é um trabalho contínuo, um trabalho integral. Essas pessoas não são remuneradas, porque elas estão em família, e para muitas famílias, mesmo que tenha, por exemplo, 9, 10 pessoas, a gente percebe que muitas vezes o cuidado fica para uma pessoa só. Geralmente aquela pessoa que, como eu falei, depende mais do cuidado. Então, o objetivo do nosso grupo é procurar dar voz para essas pessoas, é procurar ajudar com a ajuda de um meio que é o estudo de narrativas, o estudo de obras, pinturas, por exemplo, como eu posso ajudar esses cuidadores no processo de contemplação dessa obra a serem melhores cuidadores, a terem a sua voz ouvida, né? A gente percebe que o cuidador de idoso é peça importantíssima no cuidado de qualquer idoso, porque muitas vezes o cuidador de idoso ele é aquela pessoa que vai levar à frente os desejos e vontades daquela pessoa que está acamada, que está dependente, que está com processo demencial cognitivo, por exemplo. É aquela pessoa que conhecia há mais tempo o idoso e essa pessoa precisa dar alguma atenção a essa situação. Então, como conseguir, num processo contemplativo, fazer com que essa pessoa entenda que o seu sofrimento, ele, apesar de fazer parte, ele não precisa ser negligenciado, né? Então, a grande ideia é procurar mostrar que pode ser diferente. E dessa forma, trazer um certo grau de colegialidade entre os cuidadores, para que eles possam trocar experiências de cuidado, para que eles possam trocar ideias de como é fazer essa atenção que é tão difícil e para que todos percebam que, opa, eu não estou sozinho, né? Então, existem vários objetivos por trás desse processo, como eu falei aqui. Então, colegialidade, ajudar a ressignificar, como a Patrícia falou na apresentação dela, o papel desse cuidador, que não é apenas aquela pessoa que troca a fralda, que dá banho, mas aquela pessoa que no momento em que aquele cuidador não puder mais dizer o que pensa ou o que gostaria que fosse feito com ele, que sabe que vai ter uma pessoa que conhece, que entende os interesses, as vontades desse paciente, né? Então, posso dizer com toda certeza que eu não tenho como fazer geriatria, eu não tenho como fazer cuidado paliativo no paciente idoso, geriátrico, com uma demência avançada, por exemplo, se eu não tenho um bom cuidador do lado dele, que vai me passar as informações necessárias para esse entendimento, né? A gente percebe essa necessidade a cada reunião. Um dia a gente discute o conto Angústia, do Chekhov. No outro dia eu mostro partes de um filme específico, como por exemplo o Viva da Disney, A Vida é uma Festa. E aquela cena final onde o menino chega para a avó e toca uma música, e nessa música era a música que o pai dela, o bisavô do menino, tocava para ele. Não, desculpa, na verdade, o tataravô do menino tocava para ela. Ela já era bisavó dele no filme. Então, a ideia é procurar também trazer um momento de contato, né, desse cuidador com o paciente, sem ter
essa necessidade desse cuidado com o dar banho, com o trocar, mas também tem uma questão contemplativa nesse processo, tá? Então, a ideia da oficina, a ideia do grupo é procurar dar voz para esse cuidador. A gente teve um semestre muito rico, onde a gente pôde formar realmente um grupo muito coeso na realização das atividades, mas infelizmente veio a pandemia dificultou muito disso. Mas a gente espera que assim que terminada essa situação, que a gente possa voltar, né? Afinal, a gente sabe que o Brasil é um país que esse ano, teoricamente, já passa dos 13% de idosos na nossa população. Então, é um país que deixa de ser um país de jovens para virar um país de idosos, e é uma situação que tende apenas a se agravar nos próximos anos, onde em 2050 a gente vai tender a ter 23% a 25% da população de idosos. E, contar um segredozinho, em 2050 eu serei idoso, eu serei um desses idosos. Então, o mega conflito de interesse que eu tenho nesse grupo, e em poder dar aula aqui para vocês, poder falar um pouquinho da minha experiência para vocês, é de que um dia serei eu que precisaria de um cuidador. E eu gostaria que os meus cuidadores fossem pessoas que entendessem os meus interesses, que entendessem as minhas qualidades e os meus defeitos. Só que para isso eu preciso ter um cuidador que esteja bem cuidado também. Eu quero que o meu médico, que a minha equipe de saúde que cuida do meu idoso tenha essa percepção de que é importante ter o cuidado com ele. Que se ele está bem, eu estarei bem, né? Uma percepção que a gente não tem hoje. Muitas vezes o cuidador é negligenciado em todo o processo, tanto pela família quanto pelo sistema de saúde. Então, existem algumas questões que o cuidador pode realizar para poder lidar melhor com a situação do cuidado em si, né? Nos Estados Unidos, hoje, existem mais de 43 milhões de cuidadores. Não tem essa estatística para o Brasil, mas é muita gente que presta cuidado. Então, o que você, como cuidador, pode fazer para diminuir essa carga, esse estresse e tudo mais? Primeira coisa é conseguir informação de qualidade. Muito cuidado com as informações, onde hoje em dia a gente tem uma situação de informação muito fácil e muitas vezes de uma idoneidade duvidosa, né? As fake news, as notícias falsas estão aí para provar que ninguém está isento desse processo na nossa sociedade. A gente pode, como cuidador também, ajustar a nossa casa para que o paciente, para que o nosso familiar possa se cuidar de si mesmo. Então, um corrimão, um calçado adequado, evitar, por exemplo, tapetes para evitar quedas, né? Então, tudo isso a gente pode trabalhar e ajudar para que a pessoa seja a mais independente possível. Quanto mais independente o meu idoso for, melhor será para o cuidador, que poderá ter o seu momento de tranquilidade, por exemplo, né? O terceiro passo é perguntar para familiares, para amigos, se podem ajudar de uma forma muito honesta. Muitas vezes, se você não perguntar como cuidador, a família não vai se prontificar. E o cuidado fica nas costas de uma pessoa só. E aí, quando chega numa situação ruim, delicada de hospital, por exemplo, muitas vezes essa pessoa ela é a grande culpada pelo que deu certo e pelo que deu errado. Então, é importante que que seja colegiada qualquer decisão entre todos os filhos, entre todas as pessoas envolvidas, para que aquele cuidador que se empenhou nesse cuidado durante muito tempo não seja
imputado sozinho como culpado de qualquer acerto ou qualquer erro, né? É importante cuidar de si também. Então, grande parte do grupo está envolto nessa questão do cuidado em si. Evitar levar as coisas para o lado pessoal, principalmente em pacientes com demência, com transtornos comportamentais associados à demência. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles são... eles apresentam transtornos comportamentais, então ficam agitados, agressivos, e isso não é nada pessoal. Muitas vezes é a doença que toma conta da situação e que leva eles a realizarem certas atitudes, mas que muitas vezes não são por querer. Pensa que é a doença falando, não o paciente. Conversar sobre isso é muito importante, então ter um espaço para poder abrir as angústias, as dúvidas, e o grupo é muito nesse sentido, e ter contato com profissionais e organizações de qualidade. E é isso que o IP procura dar, é isso que a gente procura fazer, sempre que quando tem dúvidas, a gente procura estar lá para poder ajudar, né? E talvez nesse processo de encontro, poder transformar esses cuidadores em pessoas mais cientes do seu papel, mais realizadas na sua profissão, porque isso não deixa de ser uma profissão, mesmo que informal, e que a gente possa ter idosos melhor cuidados na nossa sociedade, né? Porque uma sociedade só é forte o bastante a partir da análise do seu elo mais fraco. E esses cuidadores de idosos, muitas vezes, estão em situação de fragilidade e merecem todo o cuidado nesse sentido. Então, era isso que eu tinha para dizer. Só posso agradecer a oportunidade de falar com vocês um pouco sobre tudo isso. E estou às ordens para qualquer dúvida, para qualquer argumentação. E um dia abençoado a todos vocês. Fiquem com Deus.